Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. No próximo capítulo da novela A Viagem, Otávio vê Júlia e fica surpreso. Júlia, você aqui? Ela sorri, serena. Não esperava por mim? Ele respira fundo, emocionado. Esperava sim, mas me diga, você e Samuel são mesmo almas gêmeas? Samuel responde com firmeza. Em muitas vidas estivemos juntos. Júlia completa com ternura. Sofremos, fomos felizes, cumprimos nossa missão. Agora podemos, enfim, ficar juntos para sempre. Otávio se cala por um instante. Reconhece aquilo como a prova da roda da vida, aquela mesma que Alberto um dia lhe explicou. Júlia recorda com carinho. Alberto foi um grande amigo. Ele até mandou uma mensagem por mim. Você recebeu? Otávio confirma. Recebi sim. Na carta, você dizia que fomos companheiros de jornada. Júlia olha nos olhos dele. Assim como foi o seu amor com Diná. Otávio abaixa a cabeça. Mas você não sente saudade dos que ficaram na terra? Ela responde firme. Nessa etapa de evolução não podemos nos prender aos irmãos terrenos. Otávio confessa, com dor. Comigo é diferente. A lembrança de Diná, dos meus filhos, que agora são apenas irmãos, ainda é forte demais. Isso me entristece. Ele olha ao redor, reconhece a beleza daquele lugar. Deveria estar feliz, mas sinto falta da minha esposa, dos meus filhos. Júlia toca sua mão com doçura. Quando estiver preparado, terá permissão para voltar à terra. Samuel chama. Júlia, vamos? Ela aceita. Otávio insiste. Mas antes, expliquem, qual é a missão de vocês? Samuel explica com calma. Ajudamos os espíritos que vão renascer. Definimos onde, quando e com qual tarefa voltarão à vida. Otávio fica pensativo. Então é mentira dizer que não se pede para nascer? Samuel nega. Júlia acrescenta. Todos pedem, para evoluir, resgatar dívidas e seguir no caminho da luz. Otávio, emocionado, sorri. Fico feliz por vocês dois. Os três caminham juntos até o Bosque das Águas. Ali, se reúnem para orar. André inicia a prece. Invocamos a luz da mente de Deus. Júlia pede em seguida. Que essa luz desça e ilumine as mentes dos homens. O som de um sino ecoa. André continua. Que a luz venha à terra, do coração de Deus, pelo amor. Enquanto isso, Té aparece confuso. Olha para Elise e pergunta atônito. Por que você está vestido assim? O que está fazendo aqui? Ela explica com calma. Você teve outra crise. Como sempre, não se lembra de nada. Desconcertado, Té pergunta. Onde estou? Elisa responde. Numa clínica, a do Dr. Sérgio. Ele insiste aflito. E como vim parar aqui? Sérgio entra. Cumprimenta Lisa. Ela chama de doutor, meio brincalhona, e ele comenta sobre sua boa disposição. Té interrompe. Quero falar com o doutor. A sós. Lisa se afasta. Té encara Sérgio. Seja franco comigo. Por que estou aqui? O que aconteceu? Sérgio respira fundo e explica. Você foi encontrado numa estrada. Dizia se chamar Ronaldo. Afirmava que tinha matado alguém e que a culpa era de Lisa. Té se choca. Isso é absurdo. Por que eu faria uma coisa dessas? Sérgio relembra. Você estava tomado de ódio contra ela. Trouxemos para observação. Té, cada vez mais aflito. Há quanto tempo estou aqui? Sérgio responde. 3 dias. O desespero toma conta de Té.
Estou ficando louco? Sérgio, sereno, tenta acalmá-lo. Não, seu problema é uma epilepsia psicótica. Sérgio fala com calma. Existem vários tipos de epilepsia, não há motivo para se assustar. Té, porém, não se contém. Minha vida virou um inferno. O que o senhor pode fazer por mim? Sérgio tenta acalmá-lo. Os exames de rotina não mostraram nada, por isso pedi novos exames. Com eles vou poder fechar o diagnóstico e encontrar a solução. Té olha aflito. Doutor, eu vou poder ter uma vida normal? Casar, ter filhos, formar uma família? Sérgio responde firme. Claro que sim. Com o diagnóstico certo, acharemos o tratamento adequado. Você não terá mais problemas. Té respira aliviado. Quase não acredita no que ouviu. Chama Lisa. Vem cá, quero que o doutor repita para você o que disse agora. Sérgio confirma diante dela. Ele poderá ter uma vida normal, casar, ter filhos. Té ri, ainda nervoso. Só não entendo o figurino da Lisa. Máscara, chapéu, luvas e até gravata. Sérgio explica. Durante as crises, a presença da família pode atrapalhar. O acompanhante deve falar o mínimo possível. Como Lisa contou que o mascarado não dizia nada, autorizei a fantasia. Té se espanta. Então, foi você que passou todos esses dias ao lado do mascarado? Lisa confirma com doçura. Pelo menos, dele você não sentia raiva. Sérgio se levanta. Agora preciso de licença. Té vai tomar banho e você deve sair um pouco, Lisa. Vai espairecer. Queiroz se aproxima de Diná. Soube que vai viajar para o Caribe no sábado? Ela confirma sorrindo. Meu irmão insistiu muito. Vou fazer companhia para minha cunhada. Logo depois, Diná elogia Otávio Júnior. Seu pai ficaria orgulhoso de vê-lo falando assim com o gerente. Em seguida, pergunta a Tato. Tem visto a Bia? O rapaz responde sério. Ela continua acreditando em tudo que o pai diz. Diná lamenta. Vai ser terrível quando descobrir a verdade. Nesse instante, Queiroz retorna com um envelope. O dossiê que pediu acabou de chegar por fax. Diná pega o documento firme. Isso aqui vale ouro. Tibério anuncia. Vou até a casa do Dr. Alberto. Sininha lamenta. Queria tanto ir com você. Mande lembranças. Fátima observa intrigada. Não entendo nada. Ontem era Sinhá. Hoje só chama você de Tiberinho? Tibério desconversa, mas a conversa é interrompida. Agenor chega ansioso. Preciso falar com a senhora, em particular. É urgente. Surpresa, Sininha aceita e o leva até a cozinha. Antes de sair, pede a Tibério. Não esqueça de mandar lembranças ao Dr. Alberto. Fátima aproveita o momento. Olha para Tibério e fala com emoção. Eu não sou como a Sinhá. Eu admiro seu jeito tímido. Esse olhar triste. Nesse instante, Sininha retorna apressada. Reforça o recado das lembranças e puxa Fátima de lado. Tenha paciência. O Agenor me procurou justamente para pedir conselhos. Quer conquistar você. Ela encara a amiga firme. E não acho certo você se envolver com Tibério ao mesmo tempo. Fátima se surpreende. Eu? Não é bem assim. Mas Sininha é chamada de novo. Agenor insiste e ela sai correndo. Na cozinha, Sininha pede aflita. Agenor, fale logo. O que você tem a dizer? Agenor entra na cozinha nervoso. Pede que Zeza saia e, quando ficam a sós, cria coragem. Preciso dizer a verdade. Vim pedir você em casamento, Sininha. Ela arregala os olhos, mas entende errado. Que bom, Agenor. Fico feliz pela Fátima. Vai ser ótimo para ela esquecer o Tibério. Ele corrige na hora. Não, Sininha. Quem eu quero é você. Ela fica surpresa. Eu? Mas você gosta da Fátima. Agenor insiste, apaixonado. Estou apaixonado por você. Pela mulher romântica, sensível, que escreve aqueles versos tão lindos. Ele chega a beijá-la, firme. Quero me casar com você. Sininha cai na risada, achando graça. Só pode ter bebido. Provoca mais um pouco, até que resolve revelar.
Aqueles versos não eram meus, eram cópias de um livro. O rapaz fica em choque. Se sente enganado. Então me fez de idiota? Ela tenta acalmá-lo. Você nunca me perguntou nada. E na verdade, eu sempre soube. Você gosta mesmo é dos olhos da Fátima. Agenor respira fundo, convencido. Acho que você tem razão. Sininha aproveita e incentiva. Então, convide a Fátima para ir ao cinema. É o programa preferido dela. Animada, empurra Agenor para a sala. Vai logo, não perde tempo. Na sala, Sininha anuncia. Fátima, o Agenor veio te convidar para o cinema. Fátima, surpresa. É mesmo? Qual filme vamos ver? Sininha, impaciente. O que importa é ir. Agenor acrescenta sorrindo. Tem um filme muito bom passando perto daqui. Fátima aceita o convite, tímida. Sininha, satisfeita, sorri. Isso, Fátima. Agora volte ao trabalho, se concentre. Ela agradece a Agenor pelo convite. Volte sempre, ouviu? Curioso, ele pergunta. E a poesia? Sininha promete depois e repreende Fátima. Ao menos agradeço o esforço que fiz por você. Por fim, Sininha anuncia. Vou dar uma saidinha rápida, já volto. Enquanto isso, Diná se mostra aliviada. Agora posso viajar tranquila. Pergunta a Lisa. A dona Josefa vem hoje? Lisa confirma. Diná sugere. Então faça companhia pro Té enquanto eu janto em casa. Lisa estranha. Diná explica. Você vai se casar com ele. Deve se aproximar da Patty. Eu ficaria feliz em ver vocês duas como amigas. Lisa concorda. Diná lembra da viagem. Aproveite. Pode visitar a Patty, sair para passear com ela à vontade. Lisa agradece. Nesse instante, uma mulher avisa. O Dr. Té já está no quarto. Diná se aproxima de Té. Sei que está cansado, mas quero que saiba que fiquei feliz. Esse pesadelo acabou. Té pergunta com preocupação. E a Patty? Como ela está? Diná responde sorrindo. Ótima! Se der, amanhã a Lisa a traz para te ver. Lisa confirma. Eu mesma vou trazer. Té agradece, emocionado. Diná aproveita. Ah, e a história do Raul com a Tainá? Já está resolvida. Té se espanta. Resolvida? Como assim? Diná explica, procurando o Maneco Sampaio. Diná continua sua explicação. Procurei o Maneco Sampaio, contei toda a sujeira que a Tainá armou. O Té se espanta. E o que aconteceu? Ele ficou chateadíssimo, cancelou o contrato que tinha com aquela vigarista. Té balança a cabeça, indignado. A Tainá chegou a roubar nosso melhor cliente, levou até as peças de referência. Era um cartão de visitas do escritório. Diná coloca a mão no ombro dele. Agora, o projeto do Mini volta a ser seu. Enquanto isso, Sininha chama a Carmen. Preciso falar com você. Carmen responde distraída. Pode ser depois? Estou fazendo umas contas. Sininha insiste. Tem que ser agora. Carmen olha aflita. Mas você tem certeza do que está dizendo? Sininha responde firme. Absoluta. Carmen se assusta. Não pode ser. Você está dizendo que o mascarado é o dono mesmo? Sininha confirma. Eu ouvi ele conversando com o Tibério na praça. Me deu foi pena dele. Carmen muda de expressão. Revoltada. Pena? Eu sinto ódio. Ia me casar com ele. E ele desapareceu. Me enganou esse tempo todo. Ela chora, furiosa. Ele vai pagar por isso, juro. Sininha tenta consolar. Pensei que contar a verdade fosse te deixar feliz. Carmen balança a cabeça. Me desculpa, mas agora não dá. Não posso explicar nada. Depois eu falo. Sininha chama, preocupada. Carmen! Carmen! Na sala, Maroca pergunta a Guiomar sobre a fazenda Maktub. Guiomar sorri. Está tudo certo lá. Maroca insiste. Faz tempo que você não vai. Bem que podia dar uma olhada. Guiomar responde com firmeza.
Não precisa, meu pessoal é de confiança. Andresa recorda. Mas você mesma disse que iria. Guiomar suspira. Pensei melhor. Minha filha precisa mais de mim do que a fazenda. Raul não se contém. Andresa é casada. Guiomar rebate, mas continua sendo minha filha. E como marido você deixa muito a desejar. Raul explode. O quê? Quer se explicar? Andresa tenta acalmar, mas Guiomar continua. Raul perde a paciência, grita, pega as malas. É o jeito dele, sempre ir embora. Maroca comenta. Ele precisa perder a cabeça. Guiomar retruca, provocando. Raul exige. Quero que cumpra sua promessa. Vai direto para a fazenda quando voltar da viagem. Não aguento mais. Diná tenta apaziguar. Raul, por favor, calma. Mas ele insiste. Eu não aguento mais. E vai embora. Andresa fica desesperada. Raul, espera! Guiomar comenta, fria. Qualquer coisa é motivo para ele fugir para a rua. Maroca se revolta. Não fale assim do meu filho! Diná pede. Maroca, não se meta. Mas Maroca insiste. Só estou defendendo o Raul. Guiomar provoca. Educação ele não tem nenhuma. Raul se vira, tomado de raiva. Calha a boca, Guiomar. Grito mesmo porque você é má. É uma migera. Andresa se desespera. Raul, respeito. Ele rebate. Respeito? Você mesma não se faz respeitar. E aos gritos, sentencia. Quando eu voltar da viagem, você vai ter que escolher, Andresa. Ou fica com a sua mãe ou comigo. Nesse momento, Mauro observa Té e comenta em voz baixa. Ele não tá nada bem. Estou preocupado com ele. Uma mulher pergunta se já podem visitá-lo, mas Mauro prefere segurar. Explica que Té ainda está sob efeito dos sedativos e que muita gente só iria atrapalhar. Um dos homens concorda. Melhor esperar ele melhorar um pouco antes de qualquer visita. Mauro diz que vai até o quarto levar notícias e força ao amigo. O homem se despede e Mauro segue decidido. De repente, o telefone toca. A mulher atende e anuncia, animada. É o Dr. Maneco Sampaio. Todos se agitam. Mauro pega a ligação e escuta atento. Do outro lado, Maneco confirma. Assim que Té chegar, terá novidade boa. Mauro mal consegue conter a euforia. Depois da ligação, todos perguntam o que aconteceu. Ele abre um sorriso largo e diz: o projeto do mini shopping voltou pra gente. Explosão de alegria. Todos comemoram, abraços, risadas, aplausos. Mauro ainda brinca. Tenho certeza de que a mão da Diná está nisso. Os colegas concordam. Elogiam a força e a coragem dela. Mauro comenta. Essa mulher é um mulherão de verdade. O clima fica leve, entusiasmado. Cheios de energia, todos voltam ao trabalho, com nova disposição. Enquanto isso, no Vale dos Suicidas, Alexandre vaga entre gritos de dor e lamentos, seus olhos ardendo de ódio. Ele berra para o vazio: todos vocês vão pagar! Longe dali, Ismael fala com Regina aflito. Tem gente na minha cola. Talvez a gente precise se mandar. A situação tá complicada para nós dois. Regina não se abala, responde fria. Para nós dois não. Quem se complicou foi você. Eu cansei de avisar. Por causa de uma vingancinha idiota, você se afundou. Ele tenta cortar. Cala a boca, Regina. Mas ela retruca firme. Quem devia calar a boca é você. Eu tava certa desde o começo. Ele suspira, tentando suavizar. Dinheiro não falta. A gente dá a volta ao mundo. Regina respira fundo e concorda, mas lança um alerta. Mas tem um detalhe. A Bia. Ismael se anima. Então ela vai com a gente. Imagina, nós três em Paris, em Roma, no Champs-Élysées, comprando nas melhores lojas. Vai ser uma vida de rei. Ele se diverte só de pensar. Bia percebe a conversa e entra. Pai, mãe, vocês estão falando de viagem? Eu vou junto? Ismael abre um sorriso. Claro, minha filha. Vai ser uma viagem inesquecível. Vou te dar um banho de civilização. Bia hesita. Mas e o colégio?
Eu tenho aula até dezembro. Ismael ri, despreocupado. Algumas aulas não são nada perto do que você vai viver. Regina apoia. Você vai aprender muito mais lá fora. Geografia, idiomas, cultura, isso vale mais que anos de escola. Os olhos de Bia brilham. Então quando a gente vai? Ismael responde, assim que os passaportes ficarem prontos. Mas Bia lembra, para viajar eu preciso da assinatura da mamãe. E se ela não deixar? Ismael garante convicto. Estelinha vai assinar numa boa. Animada, Bia começa a sonhar alto. Se imagina desfilando em Tóquio, em Roma, como uma top model. Ismael brinca. Top model, mas junto comigo. Bia ri e decide. Então eu quero ir para Madrid. Pouco depois, chegam em casa. Bia cumprimenta a mãe com carinho. Oi, mãe! Ismael, logo atrás, força um sorriso. Posso entrar? Estela observa desconfiada, mas abre espaço. Depois que a porta se fecha, Bia comenta sobre a casa, tentando quebrar o gelo. Ismael solta uma risada. Estela vai direto ao ponto. O que vocês querem? Bia pede calma. A gente só veio conversar, senta, mãe. Ismael reforça. Estelinha, relaxa. Mas Estela não esqueceu. A orientadora da escola ligou. Tá preocupada com as tuas faltas, Bia. A filha se justifica, meio sem graça. É que eu mando dormindo tarde, e acordar cedo fica difícil. Eu sou meio dorminhoca, né? Ismael, em tom de brincadeira, provoca. Estela é sempre assim. Vai, Bia, conta a novidade para sua mãe. Bia se ilumina. Mãe, eu vou conhecer a Europa. Viena, Madrid, Paris, Roma, vai ser incrível. Estela, contida, responde. Que bom, filha, mas nas férias, certo? Ismael corta, sorrindo. Não, Estelinha, a viagem é na semana que vem. O rosto de Estela se fecha. Bia se antecipa, tentando argumentar. Já sei, mãe, vai dizer que eu não posso, que tem escola, mas o que vou aprender lá vale muito mais. Depois eu recupero os estudos. Ismael, em voz baixa, sussurra para a filha. Não provoca tua mãe. E completa em voz firme. Ela vai voltar com uma bagagem cultural muito maior. Bia concorda empolgada, mas Estela insiste, dura. A viagem só depois das provas, no fim do ano. Bia se irrita, bate o pé. Mas eu quero agora, mãe. Ismael segura a filha e acalma. Fica tranquila, ninguém vai impedir você de viajar comigo. Estela reage com firmeza. Ah, vai impedir sim, pela lei. Nenhum juiz vai deixar uma menina de 15 anos sair do país sem a minha autorização. Ismael encara, sério. Eu vim em paz, Estelinha. Mas, se precisar, eu sei como levar a Bia sem assinatura de ninguém. A tensão fica pesada. Ele crava as palavras. Então, pode ter certeza, a Bia vai viajar. Enquanto isso, no plano espiritual, André se aproxima de Otávio. Estava me procurando? Otávio o encara. Pelo jeito já sabe por quê. Eu quero voltar à Terra, rever algumas pessoas. André pergunta intrigado. E isso é possível? Otávio responde. Depende só de você. Otávio se confunde. Como assim? André explica sereno. Precisa estar em equilíbrio perfeito. Só assim poderá rever quem ama e depois retornar para continuar sua evolução. Otávio reflete. André insiste. Pense bem se está em condições. Otávio respira fundo. Eu estou. André pede que feche os olhos. Pensa em quem você ama. E Otávio é tomado por uma visão. Vê Tato e Dudu negando. Glória se mete no meio, exigindo respeito. Onde está o respeito que você tinha pelo seu pai? Tato responde grosseiro, jogando veneno. E você, tá com aquele japonês só pra não ficar solteirona? Dudu explode. Palhaço! Tato devolve com insultos.
Glória se impõe gritando: chega! Nunca mais quero ver ninguém levantar a mão pro Dudu. Exijo respeito. Otávio observa, dolorido. Meu filho mudou tanto. Ele pensava que essa visão iria trazer felicidade, mas só sente tristeza, um vazio horrível. Daniel se aproxima e explica: isso é normal, quase sempre é assim. Otávio, ainda abalado, insiste: eu preciso ver a Diná. Daniel o questiona: tem certeza? Otávio confirma com firmeza: tenho, preciso vê-la. André intervém, cauteloso: hoje já foi emoção demais, deixa para uma próxima. Mas Otávio não cede: eu preciso ver a Diná. Nesse instante, Sofia sugere suavemente: Zeca, toca a mesma coisa, mas em tom menor. Zeca toca no piano, curioso. É assim? Ele experimenta algumas notas. De repente, pede ansioso: só não coloca o copo aqui, tá? Tenho medo de manchar o piano. Sofia sorri. Você tem um cuidado enorme com as suas coisas, mas precisa cuidar de você também. Toma um suco. Desde o almoço não come nada. Zeca suspira, pede desculpa. É verdade, sou chato com minhas coisas. Esse piano é minha paixão. Ela entrega o copo. Ele a olha com ternura. Você é um amor. Zeca provoca, meio brincando. Tá cuidando direitinho do maridinho? Sofia rebate com ironia. Maridinho de mentirinha. Ele se aproxima, firme. Só é de mentirinha porque você quer. E os dois se beijam. Um beijo intenso, apaixonado. Entre carícias, Zeca solta uma pergunta delicada. Você ainda gosta do pai da criança? O silêncio pesa. Ele se arrepende no mesmo instante. Desculpa, que idiota eu fui, que imbecil. Sofia respira fundo, encara-o. Zeca, estamos casados. A gente pode falar de tudo. Mas esse casamento é uma farsa. Talvez seja a hora de acabar com isso. Ele arregala os olhos. Ela continua, emocionada. Zeca, você casou comigo por causa de um filho que não existe mais. Nosso bebê morreu. Agora você grava discos, tá famoso, vivendo a melhor fase da vida. Não precisa ficar preso a uma encenação. Ele tenta segurar as mãos dela. Não fala assim. Eu sempre fui sincero com você. Mas Sofia insiste, firme. A culpa é minha. Melhor nos separarmos. Cada um segue o seu caminho. Vou falar com tio Hélio, você não vai perder nada. Tudo continuará como sempre. Zeca se desespera. Bate na porta do quarto. Sofia, por favor, deixe-o falar. Ela responde de dentro, com a voz embargada. Não tenho mais o que dizer. Vamos continuar como bons amigos, só isso. Ele tenta argumentar, desesperado. Nossa vida é mais do que amizade. Mas ela corta, seca. Além de músico, você é um excelente ator. Eu vou saber recompensar o teu sacrifício. Zeca não aguenta mais. Com lágrimas nos olhos, confessa. Eu não tô atuando, Sofia. Eu te amo. Enquanto isso, na casa de Diná, Lisa janta com ela. Paty aparece, animada. Lisa, vem ver o desenho que eu fiz. Diná sorri. Vai lá com ela. Nesse instante, Estela chega trêmula, gelada. Maroca percebe. O que aconteceu? Você tá pálida. Estela dá um riso curto, nervoso. É o Ismoel. Ele quer levar a Beatriz para a Europa, já na semana que vem. Maroca lembra com certa nostalgia. Ah, Roma. As fotos daquela cidade me perseguiam quando eu era moça. Mas Estela se desespera. A menina vai perder o ano letivo. Eu tenho certeza, Ismael quer fugir com ela. Diná reage firme. Isso não vai acontecer, eu prometo. Estela estranha. Mas você não vai viajar também? Diná respira fundo. Deixa eu pensar. Confia em mim. Lisa se levanta para ir embora. Faz uma semana que não apareço em casa. Meu pai acha que estou fazendo curso de maquiagem em São Paulo.
Patty corre até ela, pedindo: "Posso ir na sua casa?" Lisa sorri, afaga a menina. "Pode sim, quando você quiser." Dina comenta que fica feliz em ver Lisa se entrosando e agradece a presença dela. Lisa se despede com carinho. Assim que a moça sai, Maroca não perde tempo. Reclama que Stella convidou Lisa para jantar e agora a menina fica circulando pela casa. Dina responde que a mãe não entende nada. Garante que não tem nada a ver com Lisa. O que ela sente é saudade de Otávio. Stella, irônica, provoca. Diz que Dinah perdeu o gosto pela vida e ainda afirma que só convida Lisa para aproximar da Patrícia. Com malícia, insinua que, se for preciso, Lisa poderia até ocupar o lugar de Dinah. Ela garante conhecer bem a irmã, e quando Dinah fica desse jeito é porque tem um plano. Isso a deixa assustada. Maroca questiona: por que tanto medo? Chega a perguntar se Stella teme que Dinah vá se matar. Mas logo defende a filha, afirmando que ela jamais seria capaz de tal coisa. Enquanto isso, em outro lugar, Daniel comenta sobre Otávio. Diz que ele não estava preparado. Confessa que tentou se controlar, mas não conseguiu. Nunca imaginou que rever os filhos fosse doer tanto. O Júnior está irreconhecível e ele sente que precisa agir. Carlota aconselha: mande apenas vibrações de amor, porque é a única coisa possível. Otávio se desespera. Lamenta que o filho se volte contra ele. Pede ajuda a Júlia, lembrando que Júnior atormenta Dudu. Júlia pede calma. Diz que ele precisa controlar as emoções, que o menino deve passar por essa experiência para amadurecer. Otávio insiste, mas Júlia é firme. Explica que não pode interferir na lei do karma. Só resta orar por eles. E lembra, todos ali são filhos de Deus. O que ele deve fazer é cuidar da própria evolução. Só assim poderá ajudar os outros. Ele desabafa. Para ela é apego, mas para ele é amor. Então Júlia ensina um mantra. Samuel, Carlota e Daniel completam, cada um acrescentando palavras de amor, serviço e cura. Ela conclui desejando que a dor se transforme em luz e amor. Otávio, emocionado, se rende. Reconhece que nada sabe. Pede desculpas e admite que ainda tem muito a aprender. Enquanto isso, Tibério observa Sininha. Comenta que não acha certo eles ficarem ali sozinhos, vestidos daquele jeito. Sininha rebate. Diz que não deve nada a ninguém e pede para ele sentar. Ele obedece. Sininha explica que precisa da ajuda dele. Tibério logo pergunta: é dinheiro? Está doente? Ela nega. Admite apenas que se meteu numa enrascada tentando ajudar e complicou tudo. Ele insiste que conte, prometendo guardar segredo. Mas Sininha confessa. Fez mesmo uma besteira. Revela que durante a conversa de Tibério na praça com o mascarado, ela ouviu tudo. De repente, Fátima aparece. Quer saber o que eles fazem ali a essa hora. Sininha inventa. Diz que a lâmpada queimou. Tibério emenda. Explica que por isso ela pediu ajuda para trocar. Mas Fátima não desconfia. Quer saber onde está a lâmpada queimada. Sininha e Tibério reagem com humor. Fazem piada. Dizem que parece até um interrogatório policial. Mas Fátima não larga o osso. Garante que vai fazer só uma pergunta. Sininha perde a paciência. Manda ela parar de ser curiosa e lembra que a essa hora já deveria estar na cama. Fátima responde que não está com sono. Tibério tenta contemporizar. Diz que Sininha está contando um segredo. Fátima se anima. Pede para ele contar, porque adora segredos. Mas Sininha intervém. Chama a menina de Virgínia Lane dos pobres. E lembra que a conversa era particular, não pode invadir a privacidade deles. Fátima faz bico e reclama. Mas Sininha não perde tempo. Com a autoridade de dona do estabelecimento, manda Fátima para a cama. Vai descansar a pele, ordena, repetindo com firmeza. Enquanto isso, em outro canto, Hélio se despede de Naná. Diz que adorou a noite. Ela, surpresa, pergunta se ele não se incomoda com o trabalho dela. Hélio sorri, garante que não, que é um trabalho como qualquer outro, e ainda a elogia. Fala da dança, da classe e afirma que ela vai longe. Naná agradece, emocionada. Ele insiste que gostou muito. Ela então encerra a conversa comentando que é melhor dormir. Provavelmente Dona Sininha já deve estar quase apagada. Antes de sair, Hélio a beija. Em casa, Dinah abre o coração para Stella.
Confessa que sente a presença de Otávio mais forte do que nunca, tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Essa sensação a deixa inquieta, a ponto de pedir que ele a leve consigo. Estela se assusta, chama a irmã de egoísta por pensar só na própria saudade. Lembra que ela tem Patrícia, a mãe e a amizade delas duas. Mas Diná admite que o que sente por Otávio é mais forte do que tudo. Estela suspira, cansada. Pede que pare de falar nele, antes que ela própria acabe se irritando. Para mudar de assunto, Diná pergunta sobre o casamento, diz que quer ser madrinha. Mas Estela revela uma preocupação: Beatriz. Confessa que sente a filha entrando num caminho sem volta e teme já ter perdido o controle. Diná garante que Beatriz não vai para a Europa, mas Estela é realista. Comenta que Ismael pode reivindicar a guarda e, nesse caso, Beatriz provavelmente escolheria o pai, deixando-a de mãos atadas. Diná tenta tranquilizar, assegura que Ismael não fará nada disso. Estela, desconfiada, pergunta qual é o plano da irmã. Diná, com mistério, fala de um trunfo, mas não revela nada. Prefere adiar, com medo que Estela descontrole a situação. Estela insiste, mas Diná se mantém firme. Promete que contará tudo depois que as coisas se resolverem. Por fim, Diná avisa que vai tomar um banho. Diz que está impressionada com tudo o que aconteceu. Estela deixa, mas pede calma. Diná responde que também deseja o mesmo. Enquanto isso, Agenor estranha o silêncio de Carmen. Pergunta se fez algo errado ou se ela está brava. Ela nega. Ele então comenta que a casa parece triste sem Lisa. Carmen concorda. E Agenor desabafa. Confessa que levou um fora na paróquia. Se declarou para Sininha, pediu ela em casamento, abriu o coração. Mas ela nem ligou. Carmen, surpresa, pergunta se não era de Fátima que ele falava, se ela não tinha gostado das poesias que ele escreveu. Agenor explica que nunca tocou o nome de Fátima, era de Sininha mesmo. Ele revela que se enganou o tempo todo, achava que ela escrevia aqueles versos, mas na verdade ela só copiava de um livrinho, e ainda riu da cara dele. De repente, Agenor se anima ao ver Lisa, exclama que finalmente ela voltou, cumprimenta a filha com entusiasmo. Quer saber se está bem e diz que a casa fica triste sem ela. Carmen também comemora a chegada. Diz que precisa conversar com Lisa, sugere guardar algumas coisas e ir para dentro. Mas Agenor não deixa. Diz que primeiro a filha precisa contar as novidades para o pai. Pergunta como foi a viagem a São Paulo. Lisa responde animada. Conta que passeou, foi bom, foi divertido, mas avisa que antes de relatar tudo, vai tomar um banho e trocar de roupa. Agenor, emocionado, pergunta se ela sentiu saudades dele. Lisa confirma. Antes que ela suba, ele pede a Carmen que não deixe de avisar se aparecer alguma oportunidade de ganhar dinheiro, ou algum trabalho. Comenta ainda que ouviu dizer que em São Paulo é difícil encontrar um táxi livre. Lisa estranha o semblante da mãe. Pergunta o que aconteceu. Carmen respira fundo e lembra de Dona. Lisa entende na hora. O homem com quem a mãe ia se casar. Pergunta baixinho se ele ainda está vivo. Carmen confirma, quase sem acreditar nas próprias palavras. Diz que sim, mais vivo do que jamais poderiam imaginar. E revela, com voz trêmula, ele é o mascarado. Lisa fica incrédula. Olha para a mãe como se aquilo fosse impossível. Mas Carmen jura que é verdade. Explica que só não foi atrás dele ainda porque precisa se acalmar, está angustiada e até com medo das próprias vontades. Lisa insiste. Como ela descobriu? Carmen conta que foi Dona Sininha que lhe abriu os olhos. Lisa rebate na hora, dizendo que Sininha não sabia de nada. Mesmo assim, Carmen argumenta que a ouviu falar e depois conversou com Tibério. Ficou pasma, mas não havia motivo para a mentira. Decidida, afirma que vai procurá-lo imediatamente. Lisa tenta acalmá-la, pede que pense, que vá com calma, mas Carmen só quer uma coisa: uma explicação. Quer que ele a encare e diga por que desapareceu. Pelo menos isso, ela merece. Quando enfim o encontra, Carmen explode em emoções. Confronta o mascarado, grita o nome dele, Donai. Exige saber por que fez aquilo com ela. Por que sumiu sem dizer nada. Lembra, entre lágrimas, que eles iam se casar, que se amavam, ou pelo menos, ela o amava.
e agora percebe que para ele não significava nada. Implora por respostas, quer entender o sofrimento que viveu, os dias em que acreditou que ele estava morto, a esperança que manteve acesa e que ele arrancou de dentro dela sem piedade. Acusa Adonai de se aproximar apenas para enganá-la, de fazê-la confiar, abrir o coração, contar sua vida inteira, sem nunca revelar suas intenções. Quer saber se tudo não passou de diversão, se cada palavra dele foi mentira. Não acredita mais em nada do que ouviu. Entre gritos e choro, clama para que ele fale. Quer ouvir sua voz. Pede, quase implorando, que ele tenha ao menos a dignidade de uma explicação. Seja homem, ela grita. O desespero toma conta. Pergunta como tudo aconteceu, por que nunca procurou para contar a verdade. Lembra o quanto o amava, um amor profundo, impossível de apagar. Mas agora entende que ele nunca amou de verdade. Se tivesse amado, teria confiado nela. Teria sido honesto, mesmo que não quisesse mais ficar ao seu lado. Carmen soluça, dizendo que, apesar de tudo, ainda o ama. E acusa Adonai de jogar toda a dor sobre ela, quando, na verdade, foi ele quem a abandonou. Ferida, entre lágrimas e raiva, o encara. Você é outro homem, um covarde, escondido atrás de uma máscara. Nesse momento, o mascarado arranca a máscara, e Carmen, tomada pelo choque, foge assustada.